Eu quero orar com você agora porque hoje a gente vai meditar em Provérbios 25. Estamos quase terminando o livro de Provérbios, mas mais alguns dias e chegaremos ao fim deste tremendo livro da Bíblia. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela palavra, a Bíblia Sagrada. Ela é tua palavra, ela transforma e ela muda vidas. Por isso, ó Pai, pedimos sabedoria para entendê-la, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então ler alguns versículos que eu destaquei do livro de Provérbios, no capítulo 25. Faça o mesmo, leia a Bíblia, destaque, marque os versículos que lhe chamaram a atenção. Certamente você vai aprender muito se fizer isso. Não apenas ler, mas, de fato, comer a mensagem espiritual da palavra de Deus. Mateus 25 começa dizendo o seguinte, aqui, só para você ter uma ideia, é chamada da terceira coletânea de Provérbios. A segunda estava do capítulo 25 a 29. E aqui ele diz o seguinte, 25 a 29 é a terceira e a anterior é a segunda. Aqui ele diz o seguinte, são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas. Algumas pessoas não entendem o que ele quis dizer aqui. A glória de Deus é encobrir as coisas? Como assim? Na verdade, o que Salomão está falando é o que Jesus também falou. Jesus, lá em João 16, verso 12, certa vez ele disse o seguinte, tenho muito que vos falar, muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, há tempo para todas as coisas. Nem tudo você pode falar de uma vez só. A verdade é que você precisa ir apresentando paulatinamente para uma pessoa, para que ela tenha condições de assimilar, de entender e tempo para então praticar os conceitos que ela está aprendendo. Isso também se repete lá em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 10, quando Jesus, falando do porquê ele falava em parábolas, ele disse o seguinte, vamos ler junto comigo? Lucas capítulo 8, verso 10, está escrito. Vamos juntos aí abrir a Bíblia então. Lucas 8 e o verso 10, diz assim. Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ou seja, aquele que quiser compreender a palavra, vai entender. Aquele que quiser ler a Bíblia e ser ela clara para ele, ela vai ser. Mas aquele que quiser ler a Bíblia para criticar, ler a Bíblia para zombar, ler a Bíblia para achar argumentos para não seguir a Deus, para esse, ele não vai entender nada. Então, quando Salomão diz a glória de Deus é encobrir as coisas, é nesse sentido. No mesmo sentido da parábola e no mesmo sentido daquilo que Jesus falou. Tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ou seja, Deus respeita a nossa limitação. Ele sabe até onde nós conseguimos ir, até onde nós podemos ir. E também varia de pessoa para pessoa, porque há pessoa que consegue ir um pouco a mais do que outros, devido à sua capacidade, aos seus talentos, ou até mesmo ao seu histórico de dedicação com os estudos. Muito bem, continuando, nós lemos ainda, eu quero ler para vocês o verso 7. O verso 7 diz assim, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Ou seja, grande desgosto tem aqueles que tentam se colocar em lugares impróprios, tentam exaltar a si próprios. O versículo 11 diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. O que ele está mencionando aqui é que a palavra dita do jeito apropriado, na hora certa e com o conteúdo correto, ela é a essência da diplomacia. Por isso, tantas vezes Salomão mencionou a importância de nós confiarmos em Deus, de nós não sermos precipitados nas palavras,
de nós não promovermos a fofoca, muito menos a discórdia. Bem, é uma exortação de maneira indireta, não é? Depois do versículo 14 está escrito: como nuvens e ventos que não trazem a chuva, assim é o homem que se gaba das dádivas que não fez. Uau! Você não fez e ainda se gaba. Isso já aconteceu contigo? Ele aqui está repreendendo a palavra mentirosa, a língua mentirosa, e fazendo uma exortação para que você seja honesto e fiel. No versículo 17 diz assim: não estejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. De ti te aborreça. Ou seja, o excesso, mesmo em uma coisa boa, pode ser danoso. E isso aqui aparece repetido, esse conceito, no versículo 27. Veja o que diz ali, ó. Versículo 27. Comer muito mel não é bom. Procurar a própria honra não é honra. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, o que o texto está dizendo? Equilíbrio, paciência. Saiba como agir diante de problemas e dificuldades, né? Paciência. Outra coisa que ele está falando aqui, desconfiômetro. Já viu essa palavra? Desconfiômetro. Isso mesmo. Quando ele diz, não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Outra coisa, no versículo 21 e 22, que estão interligados, ele diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe de comer. Uau! Se o que te aborrece tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. A tendência nossa é nos vingar daqueles que nos aborrecem. Ou então pisar naqueles que nos maltratam. Mas aqui, Jesus, através de Salomão, está nos ordenando para amar aqueles que não merecem ser amados. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, isso também se repete. Aliás, esse conceito até se repetiu no texto que nós lemos antes de ontem, no capítulo 24, verso 17 e o versículo 29. Não sei se você lembra. Vamos ver ali? Mateus 24, verso 17 diz: quando cair o teu inimigo, não te alegres. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Lembra que a gente leu? E o verso 29 ainda diz: não digas como ele fez a mim, assim lhe farei. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não. E se a gente vai lá para o Novo Testamento, em Romanos capítulo 12, verso 20, vamos ver ali o que diz. Romanos 12, verso 20, diz assim: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Amém? E quando a gente vai lá para Mateus, capítulo 5, verso 43 a 38, veja o que diz a palavra. 5, 43 a 48, diz assim, ó: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é fácil isso. É difícil. É ou não é? Mas é possível pelo poder de Deus. Então, se você se levantar cedo, cada manhã, pedir forças, Deus vai te dar forças para você amar quem não merece ser amado. Esse conceito deve estar dentro do lar também. Talvez você esteja chateado com seu esposo, porque ele não ajuda em casa, porque ele sai do trabalho, vai, se reúne com os amigos, não dá atenção para você, não passa tempo com os filhos, está chateado. Ora por ele. Ora por ele. Ame ele mais ainda do que ele mereceria ser amado. Sabia? Porque é quando eu não mereço que eu necessito ser amado. O que mais diz o Provérbios 25? Ele diz o seguinte, ó: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Isso é repetido lá em Provérbios 21, 9 e em outros textos. Então, se você liga isso aqui com os versos anteriores, você vai ver que o capítulo
25 está falando de amor. Amar quem não merece ser amado, ajudar quem não merece ser ajudado, orar por aqueles que nos perseguem. O que mais? Não promover a briga, a dissensão dentro de casa, mas a comunicação. Quanta coisa bonita, Provérbios 25. Vamos fazer isso? Certamente, se nós orarmos mais, conversarmos mais e lermos a Bíblia mais, nós seremos vitoriosos. Eu quero orar por você agora, pedindo a bênção do Senhor sobre a tua vida e a tua família. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de te adorar em espírito e em verdade. Peço que o Senhor venha nos iluminar e nos capacitar com o teu Santo Espírito. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, pois oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, sucesso e lembre-se, meu amigo, seja reavivado por sua palavra.